Boa noite. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento de até 50 km por hora, válido até às 11 horas dessa noite. O aviso é principalmente para as regiões noroeste e da Pampulha, mas que pode se estender até Ribeirão das Neves. No meio do dia choveu granizo em Venda Nova. Veja só o vídeo gravado por um morador do bairro São João Batista. Olha só, estou abrindo aqui a porta da varanda aqui no bairro São João Batista, em Venda Nova, caindo muito granizo. Olha só o tamanho das pedras. Olha, o maior medo é aquela árvore ali, aquele pinheiro, que está na casa de um vizinho, que está forçando muito para cá, só que é uma propriedade particular, a gente não pode fazer nada, mas fica aqui vivendo sob o medo constante. Principalmente quando chove assim, a chuva com granizo e o vento. Olha como é que a árvore inclina. Bom, e durante essa chuva, motoristas que passavam pela Avenida Amazonas, no bairro Prado, tiveram que ter paciência devido à queda de uma árvore sobre as faixas dos dois sentidos da via, como mostra o vídeo gravado pelo nosso telespectador Daniel Emiliano. Na Avenida Amazonas, à altura do número 3.700, no bairro Prado, a árvore caiu, parece que partiu no meio e caiu nas duas vias, na mão indo para o centro de BH e na mão vindo para Betim. O trânsito está todo parado já. Então, pelo menos ninguém ficou ferido. Infiltrações na igrejinha da Pampulha levam o IPHAN a recomendar a retirada de obras de Portinari que já começam a ser afetadas pela umidade. A medida para tentar proteger os 14 quadros recriando a Via Sacra que ficam nas laterais da igrejinha de São Francisco de Assis, parte do conjunto reconhecido como Patrimônio da Humanidade. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, após uma vistoria foi constatado que 3 deles já foram danificados por causa das infiltrações. As obras foram cobertas como paliativo contra a água que desce pelo teto. O IPHAN irá apresentar a sugestão de retirada das celas de Cândido Portinari à Fundação Municipal de Cultura, à Arquidiocese de Belo Horizonte e ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Na semana passada, as instituições firmaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, estabelecendo que a restauração da igrejinha projetada por Oscar Niemeyer na década de 1940 ficará para 2018. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em Minas. Calor forte e a alta umidade favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o estado. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões. Em Belo Horizonte, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Dom Silvério, as temperaturas vão dos 22 aos 35, dos 20 aos 34 graus em Santa Fé de Minas. Os termômetros variam entre 21 e 35 graus em Campina Verde. E em Três Corações, mínima de 20 e máxima de 33. O governador Fernando Pimentel admitiu não ter uma previsão ainda sobre o fim do escalonamento dos salários dos servidores do Estado. Foi durante a inauguração do terminal do MOVE Metropolitano no bairro Santa Efigênia, aqui na capital. A obra, que teve quase 2 anos de atraso, custou mais de 11 milhões de reais. Mais de 5.000 passageiros devem ser atendidos por dia. O governador chegou de MOVE à estação da Avenida Bernardo Monteiro. Ao lado de autoridades da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, ele inaugurou oficialmente o terminal, que começa a funcionar nesta quarta, a partir das 4 horas da manhã. O espaço, com quase 750 metros quadrados, custou 11 milhões e meio de reais aos cofres públicos. Ao longo desse período foram 5 obras inacabadas que a gente conclui, entregando por fim à população o MOVE Metropolitano, que atende a região norte da cidade. A estação deve receber por dia cerca de 5.500 pessoas, 3.800 apenas no horário de pico. 8 linhas de ônibus troncais vão passar por aqui, com passageiros que embarcam nos terminais do Morro Alto, São Benedito, Justinópolis, Vilarinho e São Gabriel.
A obra da estação do MOVE metropolitano Bernardo Monteiro começou em 2014 e deveria ficar pronta no ano seguinte. A construção atrasou, chegou a ser paralisada e virou motivo de protesto para muitos moradores e comerciantes da região. Hoje também houve reclamação, mas por outro problema. Funcionários em greve de instituições ligadas à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais questionaram o escalonamento dos salários e a falta de condição de trabalho. Fernando Pimentel falou sobre o assunto. Ele disse que não há prazo para o fim do escalonamento e afirmou que a crise financeira tem dificultado a administração do governo. Enquanto a gente estiver, como estamos hoje, além do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós não podemos dar nenhum reajuste aos servidores. Para que pudéssemos pagar o 13º, tivemos que fazer o decreto de calamidade financeira. Então, é uma situação muito delicada mesmo. Não adianta a gente... nós estamos aqui com essa manifestação respeitável, porque é democrática, mas infelizmente gritos e assovios não fazem cair dinheiro do céu. A família de um cabeleireiro morador do bairro Prado, em BH, está aflita por notícia do rapaz que está desaparecido há cerca de 2 semanas. Ele sumiu depois de sair de um show em Contagem. A mãe está esgotada de tanto sofrimento, mas ainda assim encontra forças para sair por aí, mesmo sem rumo, à procura do filho. Dentro do centro da cidade, todas as ruas eu passo, todas você pensar. Aonde que tem uma turma de morador de rua, eu tô lá junto, procurando, perguntando se ele passou ou não naquele lugar, você entendeu? Patrick Alves da Costa, de 21 anos, está desaparecido desde o dia 11 de dezembro. Um dia antes do desaparecimento, ele e um colega de trabalho foram a um show num bar em Contagem. Os dois até retornaram na madrugada de domingo para Belo Horizonte, mas o rapaz não voltou para casa. O amigo é Alexandre. O cabeleireiro contou que na volta, Patrick passou na casa dele e até dormir por lá, mas decidiu ir embora. Aí peguei, falei com ele, espera aí que eu vou até o portão com você. E aí fui até o portão, lá da rua, fiquei vendo ele vindo até mais ou menos aqui nessa posição do salão. Aí peguei e falei, pensei comigo, ele já foi, vai dormir, tá de boa. Só que não foi o que aconteceu. O pai disse que a última ligação que recebeu do filho foi por volta de meia-noite, quando ele estava voltando de Contagem. A família recebeu informações de que quase no início da manhã ele passou numa lanchonete numa praça da região. A sensação que eu tenho é que ele está vivo, sei lá, andando por aí afora. E coisa que nós já andou procurando para muitos lugares aí, Os parentes dizem que Patrick é um rapaz tranquilo, sem inimizades. A única coisa que aconteceu antes dele ir para o show em Contagem foi uma discussão com a namorada. Aí eu falei com ele, volta pra casa. Eu disse, não, mas que eu não vou voltar. Ó, se você quiser aí, você vai. Mas você sabe que já vai estar acabado por aqui. Eu disse, então tá bom, então eu vou. O telefone a gente chegou a terminar. Mas só que quando a gente termina assim, essa é a segunda vez que a gente terminava. Passa 10 minutos, a gente já tá voltando. Mas dessa vez ele foi... Ele não voltou mais. Eu quero ter uma certeza se ele tá vivo, o que aconteceu com ele. Porque a gente precisa de uma explicação, que é muito sofrimento você saber que seu filho tá na rua, ou que a gente não saber o que aconteceu com ele. Quem tiver informação sobre o paradeiro de Patrick Alves da Costa, pode ligar para o número 0800 28 28 197. E os pais de um mineiro de Sardoá, do Vale do Rio Doce, desaparecido na tentativa de entrar ilegalmente nos Estados Unidos, falaram ao Jornal da Alterosa sobre os mais de 50 dias de angústia sem notícia dele. O rapaz e um conterrâneo pegaram um barco onde estavam mais 17 brasileiros para a travessia pelo mar. O grupo embarcou no Caribe com destino a Miami, nos Estados Unidos, em novembro e desde então não deu notícias. A bordo estavam 19 brasileiros, entre eles 2 moradores de Sardoá, a 60 quilômetros de Governador Valadares. Renato Soares de Araújo saiu da zona rural de Sardoá no fim de outubro. O último contato que fez com a família foi em 6 de novembro. Ele me ligou. Parece que ele já estava saindo para atravessar, porque ele falou assim, mãe, eu não posso falar mais com a senhora, e se eu não dar notícia mais, é porque eu estou viajando, aí na viagem eu não posso falar.
Renato viveu ilegalmente nos Estados Unidos por 5 anos. Retornou ao Brasil, casou-se, teve um filho e resolveu tentar a vida novamente no país. Desta vez com a família. A mulher e o filho foram antes e conseguiram passar, mas ele acabou preso pela imigração. A esposa dele já tinha passado e o filho dele. Então ele não tinha outra alternativa a não ser ir, né? Falou assim, mãe, só pode chorar, pode fazer o que só quiser que eu vou. Porque minha família está lá. A esperança da família é que Renato esteja preso. Se eu voltar, para nós vai ser motivo de muita festa, né? O outro desaparecido de Sardoá é Márcio Pinheiro de Souza. O Ministério das Relações Exteriores informou que está em contato com as famílias dos brasileiros e com as autoridades das Bahamas e dos Estados Unidos. Várias buscas já foram feitas no mar, mas até agora nenhum sinal. Os furtos e roubos de veículos se tornaram frequentes na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Moradores denunciam a onda de crimes em vários bairros. Até um super-herói conhecido na região foi vítima de bandidos na rua em que mora e onde vários assaltos já foram registrados. Em um dos casos, 3 jovens são flagrados pela câmera de segurança de uma casa na rua Maria Helena, no bairro Candelária. Eles caminham tranquilamente até se aproximar de um carro que é roubado. A vítima que estava no veículo é a nora de Dona Carmen. Ela estava parada na porta, os caras chegaram perto dela, perdeu, pegaram o palho com a faca. A aposentada está assustada com os roubos de veículos na região. Ela conta que o vizinho da frente teve uma ambulância levada. Outro morador da rua também foi vítima de ladrões. É um conhecido da TV Alterosa. Em agosto, mostramos o trabalho social realizado pelo Rodrigo, capitão América Mineiro. A moto com pintura e plotagem que faziam parte da fantasia foi roubada na porta da casa dele. Aí veio 2 caras atrás, né, de moto e tal, perguntou pra mim onde era a Padre Pedro Pinto. O de trás já arrancou uma arma, uma pistola, né, não sei se é .40, se era 380, e disse perdeu, falou perdeu. Sempre assim, né, vagabundo só fala isso, perdeu. Aí eu falei, perdeu, beleza, fazer o quê, né? Sou grande, mas não tem peito de aço, né? Deus me dá outra. E como tinha seguro, não esquentei a cabeça. No início de dezembro, mostramos um caso parecido no bairro vizinho, São João Batista. Um carro com 4 homens bloqueou a rua e fechou um outro veículo. O motorista foi rendido e agredido a coronhadas. Os bandidos fugiram, levando os 2 carros. Essa tenente da companhia da PM responsável pela região confirma que o número de roubos a veículos cresceu neste fim de ano e afirma que o batalhão realiza trabalhos permanentes de prevenção e de combate a esse tipo de crime. Nós temos sempre enfatizado as abordagens que são importantes, tanto a questão de veículos 2 rodas quanto a veículos 4 rodas. E para isso a gente tem lançado o efetivo na rua e tem inclusive feito redes, né, de proteção, tanto de vizinhos quanto de comerciantes, com o objetivo de troca de informações para que chegue a Polícia Militar o mais rápido possível, características de pessoas suspeitas, para que a gente possa efetivamente abordar essas pessoas e evitar o crime, né, que o nosso foco é a prevenção. A seguir, o treinamento dos barraqueiros que vão trabalhar na maior festa da virada do ano no estado, Réveillon da TV Alterosa. Os detalhes já já. Ainda não há data certa para o isolamento total das capivaras que vivem na Lagoa da Pampulha, em BH. Elas são dos principais hospedeiros do carrapato transmissor da febre maculosa, que causou a morte de um menino de 10 anos há quase 4 meses. De lá para cá, muita gente redobrou a atenção para evitar o contato com esses animais, mas a nossa equipe flagrou hoje uma outra situação. A família com 10 animais se alimentava às margens da Lagoa da Pampulha, próxima à igrejinha de São Francisco de Assis. Muitos belo-horizontinos e turistas passeavam por ali. Algumas pessoas se aproximavam das capivaras. Esse grupo fazia piquenique bem ao lado. Não tem medo nenhum de ficar aqui, de ter algum carrapato? Eu não tenho medo, não. Eu acho que não tem problema, não. Senão a gente tinha feito uma campanha maior falando do perigo, elas não estariam soltas aqui. Tem sim. Mas a gente acabou de chegar, nós não vamos ficar muito tempo, então espero que não tenha perigo nenhum, né? Seja um momento assim tranquilo para a gente aproveitar sem correr nenhum tipo de perigo. Em novembro, a prefeitura foi notificada pela Justiça Federal que deu 5 dias para a retirada das capivaras da orla da lagoa.
Um abrigo para isolar os animais próximo ao Parque Ecológico ainda está em fase de delimitação e gradeamento. O governo municipal afirma apenas que as capivaras deverão ser isoladas o mais breve possível assim que o terreno estiver pronto. E informou ainda que não foi multada por já estar providenciando a retirada. Barraqueiros e donos de carrinhos de lanches que vão trabalhar no 27º Réveillon da TV Alterosa, lá na Lagoa da Pampulha, participaram hoje de um treinamento. Além de dicas importantes para o preparo e comercialização dos alimentos, eles receberam orientações de cuidados que devem ser tomados com a estrutura das barracas e dos carros. Sabe aquele monte de coisa gostosa lá no Réveillon? Eles são os responsáveis. E para dar um show de sabor mais uma vez, os barraqueiros e donos de carros de lanche rápido estão sendo treinados. São cerca de 100 profissionais que estão recebendo orientações. O treinamento vai desde a preparação até a comercialização, passando pelas etapas de transporte e acondicionamento. Esse alimento ele tem que estar na temperatura adequada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. O público também pode contribuir para deixar a festa mais apetitosa, sem nenhuma indigestão. Para não consumir alimentos de pessoas clandestinas, porque os nossos treinados, eles já estão habilitados pela vigilância, já estão capacitados a comercializar os alimentos na maneira adequada. Tem que deixar a alimentação no capricho e a estrutura das barracas também. A gente pede que eles atentem para as medidas de prevenção contra incêndio e pânico, que são basicamente saídas de emergência, sinalização de emergência, os extintores e sua utilização e iluminação de emergência. A gente pede que todos estejam atentos para como que deve ser utilizados esses mecanismos aí, e a gente pede que todos tenham também o cuidado com certos itens que tem em cada barraca, como por exemplo botijões, fiação elétrica também. Todo mundo fica ligado para fazer um evento cada vez mais saboroso e claro, com grana no bolso. São quase 200 mil pessoas. Então a gente está com uma expectativa boa de venda. Virar o ano com um dinheirinho no bolso, né? Que está todo mundo precisando bastante. Essa turma vai estar instalada em 4 pontos de visualização do Réveillon oficial dos mineiros. O Vertedouro, a Praça Dalva Simão, mais conhecida como Praça de Iemanjá, a Casa do Baile e as proximidades da Igreja São Francisco. Estão primando para um evento maravilhoso, com um show de fogos espetacular que a população de Belo Horizonte merece. No próximo bloco, como doar parte do seu imposto de renda para um projeto social de formação de músicos. Voltamos já. O prefeito eleito, Alexandre Calil, anunciou hoje o nome do novo procurador-geral de Belo Horizonte. É o advogado Tomás de Aquino Rezende, bacharel em Direito, especialista e consultor em terceiro setor e intersetorialidade e em controle externo da administração pública. Entre 1995 e 2001, Tomás de Aquino atuou como promotor de justiça na Promotoria Especializada de Fundações da capital. Depois foi coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Fundações e Entidades de Interesse Social do Estado, até 2013. Foi também procurador de Justiça de outubro de 2002 até janeiro de 2013, tendo exercido 3 mandatos no Conselho Superior do Ministério Público. Se você acredita que música é essencial nas nossas vidas, que deveria haver mais gente dedicada a ela e gostaria de poder incentivar, saiba que pode e não vai te custar nada, a não ser destinar até 6% do seu imposto de renda para o ensino desta arte que aqui em BH é feito magistralmente pela Fundação de Educação Artística. A instituição, sem fins lucrativos, criada em 1963 por um grupo de artistas e intelectuais, dá aulas gratuitas a jovens carentes e precisa de ajuda para continuar formando novos talentos. Uma caminhada nada fácil, mas que se tornou realidade para este jovem de 25 anos. Posso afirmar que a Fundação me deu uma carga aqui de informações, de conhecimentos e de vivência com a música muito grande. De forma alguma eu conseguiria arcar com os custos porque, primeiro, um professor bom é muito caro. E sem contar que o valor de um piano é muito caro. E como Luiz, outros jovens talentos estudam aqui na Fundação de Educação Artística sem pagar nada. Todos fazem parte de um projeto que usa a música como principal instrumento de transformação.
Eles deixam para trás muitas outras coisas que poderiam travar o seu desenvolvimento ou levá-los para caminhos perigosos. Então isso transforma a vida, o futuro deles, e transforma a vida deles e das famílias. Atualmente, a Fundação tem 119 bolsistas e o objetivo é atender ainda mais pessoas que nem sempre têm condições de pagar por uma aula, mas para que isto aconteça, a instituição precisa de doações para tornar a música aqui neste palco ainda mais bela e transformadora. Meu grande sonho é integrar, né, uma grande orquestra, ser bom no que eu faço, mostrar para as pessoas a arte da música, a beleza que é a música. E ajudar a manter essa iniciativa é bem fácil e barato. Na verdade, de graça. Com a campanha Transforme seu imposto de renda em música, o contribuinte pode direcionar até 6% do imposto devido para a fundação. O valor é abatido e depois devolvido em abril ao realizar a declaração de ajuste. E a quantia pode até ser maior caso o doador queira. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem contribuir, mas o prazo está acabando. Só vai até o dia 29 de dezembro. No site da Fundação tem um passo a passo muito claro, né? A pessoa pode fazer isso no Banco do Brasil, mas pode também fazer via internet. Ivana e Ederson são doadores. Sempre que podem, estão aqui para acompanhar de perto a beleza do trabalho da Fundação. Eu sempre fui admiradora do trabalho, da seriedade, da alta qualidade do ensino da Fundação. Música, para mim, é um bálsamo para muita coisa. Eu tenho um filho que é músico, inclusive, né? E isso faz com que a gente se sinta muito feliz. Ajude. No site da Fundação de Educação Artística, clique em Transforme seu imposto de renda em música sem gastar nada. Tem que ser até depois de amanhã. Sem ser pelo imposto de renda, também dá para ajudar a fundo perdido. Acesse o site Fundação Educação Artística, tudo junto, sem cedilha e tio.org.br. Uma boa noite para você. Até amanhã.